quanto você é atento aos detalhes. Os detalhes importam muito. Alguém pode dizer, acho que detalhe não importa tanto. Pergunta para um velocista que perdeu uma Olimpíada por causa de 1 segundo. Pergunta para alguém que estava numa corrida de maratona e que perdeu após 42 quilômetros de corrida por 1 segundo, por 1 minuto. A gente às vezes não presta atenção quanto um detalhe pode ser fundamental na nossa história. Pergunte para alguém que 1 segundo antes, se tivesse passado por um lugar, não teria vivido um acidente. Mas passou 1 segundo, que foi o segundo do acidente. Pergunte para ele o valor de um detalhe. Sabe, imagine uma pessoa que estava passando muita fome. E imagine que essa pessoa está dias sem comer. E aí, dias depois, alguém resolve procurar essa pessoa e falar, vou levar uma comida para ela. E quando chega lá, ela já está morta de fome. Foi 1 dia, foram 2 dias. Um detalhe. Numa vida de 70, 80, 90 anos, um dia, um detalhe, mas significou morte. Eu queria te falar que um detalhe também significa você saber como agir ou não saber como agir. Os detalhes importam, e eu queria te explicar isso. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo. Por hora, se inscreve no canal, toca no sininho, para todo dia ser lembrado aí que tem um vídeo novo para te abençoar. E copia o link desse vídeo e manda para os seus amigos. Vamos juntos levar a palavra de Deus. Hoje, eu quero ler o texto de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Você ouvindo essa afirmação, esse texto, talvez você não entenda muita coisa. Deixa eu explicar. Esse é o momento em que Jesus está de um lado do Mar da Galileia e diz para os seus discípulos, olha, está anoitecendo, vamos para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar de água salgada. É um grande lago de água doce, ali em Israel. E Jesus fez muitas coisas ao redor do Mar da Galileia. E depois de terem trabalhado, pregado, curado pessoas de um lado, ele está indo para o outro. E ele diz, vamos para o outro lado. Parece pouco, né? Mas não é não. Parece que é só um detalhe, mas não é não. Por quê? Porque quando eles estão indo para o outro lado, uma grande tempestade toma o barco. Jesus estava dormindo na proa do navio. Ele coloca um saco de areia que costumava ser colocado na frente do navio para dar alinhamento na navegação. Ele coloca aquilo lá na proa do navio e ele se deita ali e dorme de tão cansado que está. As ondas começam a aumentar, o vento começa a soprar mais forte e esse tipo de episódio não é tão incomum de acontecer no Mar da Galileia. Mesmo sendo um lago, em alguns momentos as ondas são grandes para uma navegação. E então, quando começa aquela onda a bater no barco, e outra onda, Jesus dormindo, a água começa a entrar no barco. E talvez a água batesse mais na parte de trás do navio e não na frente onde Jesus estava. E então a água vai batendo lá atrás e vai acumulando água, e os discípulos de Jesus ficaram desesperados. E quando eles ficam desesperados, eles olham para Jesus dormindo, e a sensação que eles têm é, o que está acontecendo? Ele não está percebendo, não?
Então eles acordam Jesus e dizem: você não está percebendo que nós estamos perecendo? Jesus acorda, se volta para o mar, se volta para o vento e os acalma, dizendo: pode parar, pode parar. E então o vento para, as ondas param, e Jesus vira para eles e fala: por que vocês têm uma fé tão pequena? Por quê? Ainda não entendeu qual é o detalhe? Eu vou explicar. Jesus tinha dito: vamos para o outro lado. Nada que Jesus diz deixa de se cumprir. Nada que Jesus afirma fica sendo uma mentira. Quando ele disse: nós vamos para o outro lado, então eles iriam para o outro lado. Mas os discípulos não olharam o que Jesus havia dito. Eles olharam as águas que bateram no rosto. Eles olharam as águas que começaram a encher o barco. Eles olharam o risco de um naufrágio no meio de um anoitecer dentro de um grande lago, aonde talvez fosse difícil até ter alguma coisa que indicasse as margens do Mar da Galileia, porque não havia iluminação pública. Se naquele momento eles estivessem atentos ao detalhe, o detalhe era: Jesus disse, vamos para o outro lado. Eles entenderiam que, se Jesus disse, eles conseguiriam. Mas eles acharam que Jesus estava desatento. Que Jesus estava talvez até brincando com eles, de fingir que não estava acontecendo nada, diante de um naufrágio iminente. Eles não perceberam o que Jesus disse no detalhe. E sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes não percebemos o que Jesus está falando nos detalhes. Onde estão os detalhes? O que Deus te falou numa canção, numa pregação, num vídeo como esse? Qual foi o recado que você ouviu de várias pessoas? Qual foi a convicção que Deus te deu enquanto você lia uma palavra? Qual foi a garantia, a promessa que Deus te fez? Qual foi o sentimento que brotou no seu coração e você teve tranquilidade de saber: isso vai acontecer comigo? Por que você está duvidando que isso é uma verdade? Promessas do Senhor vão se cumprir. Tome posse disso e viva em confiança e em menos medo. O medo adoece. Que Deus te abençoe.